Hoje falaremos dessas lindezas, as hortênsias, também chamadas de rosa do Japão ou novelão. Existem várias espécies, numerosas variedades e cultivares que podem ser constituídas na forma de arbustos, como o caso dessa Hydrangea arborescens, também como arvoretas, olha só que fofura, e ainda temos a hortênsia na forma de trepadeira, como esta Hydrangea petiolaris. Como podem ver, estou chamando a hortênsia de hidrângea. Este é seu nome científico, que deriva do grego antigo. Hidor significa água e angion, jarro. Pelo nome científico, você pode ver como uma planta gosta de ser tratada. Neste caso, o jarro d'água é uma planta bebedora de água. As hortênsias vieram do Japão, mas as verdadeiramente silvestres surgiram na China. E por lá é bem comum parques cheios dessas hortênsias para contemplar essas maravilhas. Mas muito antes delas virem ao Brasil, lá em 1770, um botânico francês as levou para a França e batizou a hidrângea como hortênsia, em homenagem a esta moça Hortense Lepante, esposa de um amigo seu. Mas foi durante o reinado de Luís XV que as hortênsias apareceram nas tapeçarias da famosa Casa Gobelin, e de lá então começaram a aparecer de forma quase espontânea pelos demais países europeus. Embora as hortênsias sejam nativas da Ásia, principalmente da China e do Japão, há uma variedade específica que foi descoberta nos Estados Unidos em 1910 por uma senhora que estava cavalgando e descobriu essa belíssima variedade. Ela plantou no seu jardim e compartilhou com os vizinhos. Trata-se da Hydrangea arborescens annabelle, que também é conhecida pelos nomes populares de hortênsia lisa ou selvagem, flor de ovelha ou ainda pelo nome sevenbark. A hortênsia é muito cultivada no Brasil, inclusive por isso muita gente acha que ela é nativa do Brasil, pois no Rio Grande do Sul temos a região das hortênsias, que engloba as cidades de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Caxias do Sul. Gramado, inclusive, é conhecido como Jardim das Hortênsias e estipula o plantio de novas mudas sempre a partir de 7 de julho. Essa data foi escolhida porque a partir daí, 6, 7 meses depois, a planta estará floridíssima para receber os seus turistas. No Japão, as hortênsias são sinal de gratidão, porque os antigos imperadores entregavam as donzelas como um sinal de agradecimento. Lá elas também recebem o nome de flor do sol violeta, ou ainda são chamadas de 7 transformações, pelo fato das pétalas mudarem de cor conforme o pH. Por isso, a hortênsia ganhou um significado simbólico na arte e poesia japonesa, especialmente para representar um coração inconstante e mutável. Mas justamente por isso, por representar um coração mutável e inconstante, as hortênsias foram rejeitadas pela classe guerreira no período feudal, porque para eles o fato de alterar as cores contradizia com os princípios de lealdade extrema. Há uma lenda japonesa que conta que um imperador entregou um buquê de hortênsias como pedido de desculpas à família de uma moça que ele estava apaixonado. Então, por isso, essas flores representam sentimentos sinceros de desculpa, agradecimento, alegria ou até mesmo de tristeza. Mas algumas interpretações ligam as hortênsias com a vaidade e a ostentação por causa da abundância de pétalas. Os vitorianos acreditavam que as hortênsias simbolizavam vanglória ou vaidade, porque elas produzem muitas flores, mas deixam cair poucas sementes para serem compartilhadas. E a hortênsia é mais uma dessas plantas que não é o que parece. A flor verdadeira da hortênsia é aquela bolinha que tem no centro. As falsas pétalas coloridas, na verdade, são folhas modificadas. Por isso, o buquê começa a se formar com flores ainda verdes e vão amadurecendo lentamente até adquirir a cor final. E por falar em cores, as hortênsias brancas representam pureza, paz e transformação interna. Já as vermelhas, vaidade, força e energia. As cor-de-rosa, amor, sinceridade e expressão da alma.
As azuis, devoção, quietude, espiritualidade e fé. E as roxa ou violeta, dignidade, mistério, plenitude e realização espiritual. As cores das hortênsias podem variar durante o crescimento. Isso é explicado pela presença do alumínio absorvido pelas raízes e se fixam nos pigmentos coloridos das pétalas de flores. Então, a hortênsia tem essa curiosidade que é possível manipular as cores das flores alterando o nível de pH do solo. Quanto mais ácida a terra, mais azuis elas serão. Quanto mais alcalinas, mais rosadas. Então, para tons rosados e até avermelhados, se faz a poda dos arbustos com a eliminação do maior número de folhas para eliminar o alumínio acumulado nos tecidos. E se coloca 300 gramas de calcário dolomítico por metro quadrado. Pode usar farinha de ossos também. Para hortênsias azuis, o solo precisa ser ácido. Então, na hora do plantio, você pode colocar prego enferrujado, sulfato de ferro e esponja de aço no berço. Também adubar com borra de café. Outra coisa, você pode pôr uma esponja de aço dentro da água até enferrujar e aí regar semanalmente a sua hortênsia com essa água enferrujada. Para hortênsias multicoloridas na mesma planta, você pode adicionar carbonato de sódio. Não é bicarbonato, é carbonato de sódio. A hortênsia é uma planta adepta de climas mais amenos, não se adequando muito bem aos locais mais quentes e secos. Em locais muito frios, ela pode ser cultivada a pleno sol. Já em locais quentes, dê preferência para o cultivo da hortênsia na sombra. O ideal é que tenha luz solar de manhã e sombra parcial à tarde. Quanto à poda, a gente costuma podar no final do inverno, deixando somente as bases dos caules para florescer na primavera e no verão. Mas a gente corta só os galhos com as flores secas. Os demais galhos que ainda não deram flores, a gente deixa porque são os que vão florir na próxima estação. Precisamos lembrar ainda que a hortênsia possui talos e folhas tóxicas. Ela tem um princípio ativo, uma substância que se transforma em cianeto quando chega ao estômago. E todo mundo sabe que cianeto é um veneno muito perigoso. Então, cautela com pets e crianças, porque a ingestão de uma boa porção de folhas pode dar diarreia, vômito, dores abdominais e uma série de transtornos. Felizmente, a hortênsia não é muito atrativa e palatável, não é? Mas, de qualquer forma, é sempre bom ter um cuidado com pets e crianças. Quando a gente aprecia um jardim de hortênsias, o que mais chama atenção é essa abundância resultante da comunhão de folhagens e flores. Mesmo sem flor, é uma planta belíssima. Mas a própria flor da hortênsia é uma união de minúsculas florzinhas, que em conjunto se tornam assim grandiosas e exuberantes. Assim sendo, a hortênsia nos lembra que onde existe união e harmonia, há abundância. E agora eu deixo com vocês alguns exemplos de jardins para inspirarem vocês nos seus jardins de hortênsias. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.